Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda de Matemática e na aula de hoje nós vamos ver sobre o período e os gráficos da função cosseno. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Então, a gente vai compreender o domínio e a imagem da função cosseno. Também vamos verificar essa função cosseno através de um período estabelecido entre 0 e 2π, e a gente vai utilizar as informações do gráfico da função para a gente resolver algumas situações, problemas, ou seja, qual é a aplicabilidade da função cosseno no nosso dia a dia. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho. Como nós podemos utilizar as informações apresentadas no gráfico da função cosseno para resolver problemas? Então, a função cosseno e os fenômenos periódicos. Então, aonde que a gente encontra isso? Então, a função cosseno e, respectivamente, o seu gráfico, que a gente já conhece, quando há uma repetição de períodos, que é a cossenoide, e ela possui dezenas de aplicações. Essas duas que a gente tem aqui descrita, elas são verificadas lá na nossa outra matéria de física, tá? Então, são utilizadas para determinar o movimento harmônico simples, que também a gente conhece como MHS, que é uma força elástica. Também a gente verifica em eletricidade, a função cosseno é usada para determinar o quê? A intensidade da corrente elétrica em um circuito, por exemplo, né? Então, esses dois exemplos a gente aplica, lá em física. Olha aqui a função, então, cosseno. O que nós temos de importante para sempre verificar? O domínio dela, que é nos conjuntos dos números reais, por isso que ela é representada pela letra R, e a sua imagem, ela vai da onde? Aonde y pertence aos reais, tal que o seu intervalo, o seu ponto máximo é -1, e o ponto mínimo é -1 e o ponto máximo é +1. E como a gente sabe, quando há essa repetição de períodos aqui, nós temos uma cossenoide. Tá? Também não podemos esquecer que esse período ele pode ser tanto para o positivo quanto para o negativo. O período completo vai de 0 a 2π, mas podendo ser positivo e negativo também, conforme aqui a nossa demonstração do gráfico. Uma dica super importante que faz parte lá dos parâmetros da função, tanto nós temos no seno como aqui no cosseno, o período, como que ele é calculado. Então, é calculado por 2π sobre c. Lembrando que esse c é o coeficiente, aquela letrinha que antecede o x. Então, agora a gente vai pôr em prática o que nós acabamos de ver aí nos slides. Uma curva apresentada aqui abaixo, ela tem a representação gráfica de uma função g. Então, eu posso usar outras letras, tá? Eu posso usar f de x, posso usar g de x, posso usar h de x, que nós estamos representando a função. Então, no caso aqui, nós temos g de x igual 1 mais cosseno de x. Então, analisando o gráfico, nós vamos ter algumas perguntinhas para a gente responder, tá? Então, aqui está o gráfico. O que o exercício está nos pedindo? Letra A. Qual é o período dessa função g? Letra B. Qual é o domínio e o conjunto imagem da função g? E você vai comparar a função que nós temos agora, g de x, 1 mais cosseno de x, com a própria função que é f de x igual a cosseno de x. O que nós podemos concluir? O que você pode concluir com isso?
Então vamos responder essa questão, né? Nós temos 3 letrinhas, né? Então na letra A, ela pergunta qual é o período da função. Então a gente sabe, né, que o período ele vai de 0 a 2π, ok? Então tranquilo aí, período. Qual é o domínio, né, e o conjunto imagem dessa função? Então a gente já sabe também que o domínio pertence a conjuntos dos números reais. E a minha imagem? Aí sim, eu vou lá no gráfico e vou colocar com uma outra cor ali para me destacar essa imagem. Então, essa imagem ela vai da onde? Do 0 até o 2. Aí eu começo a desenhar, né? Eu começo a fazer uma movimentação deste meu gráfico aqui, dessa minha onda. E o período aqui, a gente comprova então, ó, aonde eu começo e aonde eu finalizo. Aí nós temos a letra C, para que a gente compare, né, a função cosseno, né, que é a f de x igual a cosseno de x, com essa que a gente está aqui trabalhando no exercício. G de x igual 1 mais cosseno de x. Então, o que você pode observar e concluir com isso? Então, vamos pegar primeiramente aqui com o traçado em verde, que é a que a gente já conhece, né, a nossa função cosseno. Observe aqui o movimento, então, que a nossa nova função, né, que é a g de x, faz, né? Então, a ondulação dela tem uma movimentação aqui diferenciada no gráfico. Então, a partir do momento que eu altero algum valor, ela vai fazer uma nova ondulação, tá? Então, graficamente, isso fica muito fácil de a gente observar, certo, gente? Então, aqui nós fizemos dando, né, o domínio, a imagem, a periodicidade e ainda comparamos aqui a função cosseno com essa nova função. Nesse exercício número 2 é muito interessante também porque eu vou comparar, né, duas alternativas aqui, tanto no 1 quanto no 2. Então, em cada plano cartesiano, lembra, né, que o plano cartesiano nada mais é que as nossas retas no x e no y. Então, aqui no plano cartesiano está representada graficamente, né, uma função periódica. Então, é isso que a gente vai observar em cada uma delas. Então, pergunta para cada uma daí, tá? Letra A, qual é o período de cada uma dessas funções? Qual é o valor mínimo e o valor máximo em cada uma das funções? Então, você vai fazer tanto para o primeiro quanto para o segundo exemplo. Então, não esqueça que o período são o que está aqui representado, né, na minha letra X, da mesma forma ali no 2 pela letra Y, tá? E aqui o valor mínimo e o valor máximo. Então, vamos ver se a gente consegue fazer aí, tá bom, gente?
Então vamos fazer a verificação do que o exercício nos pede, né, em relação ao período e o valor máximo e mínimo, né, de cada uma das funções. Então, para a primeira função, qual que é o período que eu tenho? Então você vai verificar onde ele começa, onde ele termina. Então ele terminou no 6 e começou no menos 2. Então basta eu fazer 6 menos 2, esse período é de 4. E o valor mínimo e o valor máximo eu vou verificar aqui no meu gráfico, né? No caso aqui eu tenho 0 e 2. Então bem tranquilo da gente fazer essa verificação. Para a letra B, eu vou fazer a mesma coisa, vou observar o gráfico, aonde ele terminou o meu período, em 4,5, aonde ele iniciou, em menos 1,5. Fazendo 4,5 menos 1,5, eu tenho um período de 3. E o valor mínimo e o máximo, eu venho aqui no gráfico e vou observar como que essa cossenoide está sendo repetida. Então, o meu mínimo é 8 e o meu máximo é 12. Então, a gente tem verificado que, através do gráfico, fica muito mais fácil, né, de nós identificarmos esses pontos. Então, para que agora a gente esteja realmente comprovando aí o nosso aprendizado em função de cosseno, nós vamos fazer um exercício que está relacionado à química. Então, para você ver quão importante é a função do cosseno, que a gente já viu que a gente aplica em física e agora esse exercício também em química. A variação da pressão sanguínea, que a gente vai chamar de P, em mililitros de mercúrio de uma pessoa em função ao tempo, que a gente vai chamar de T em segundos. Pode ser modelada aproximadamente pela função trigonométrica cosseno representada abaixo, em que cada ciclo completo, que é o período lá de 0 a 2π, equivale a um batimento cardíaco. Olha que interessante. O que ele vai pedir para a gente então? Então vamos observar o gráfico. Qual é aproximadamente o intervalo de um batimento cardíaco, né? Então ele me deu duas informações importantes. Aqui no T, que ele falou aqui, ó, que a pessoa em função do tempo, em segundos, e aqui nós temos também que a pressão sanguínea de mercúrio, que é representada dessa forma, que provavelmente você que manja muito bem em química aí vai saber, está representado aqui a pressão sanguínea, tá? Então ele quer o valor, né, o intervalo de um batimento cardíaco a outro. Então é aqui que você vai ter que fazer o cálculo. Tá bom, gente? Já voltamos.
Então, resolvendo esse exercício, como é que nós vamos observar o que ele está nos pedindo? Então, o período correspondente ao menor intervalo de tempo em que acontece a repetição de determinado fenômeno. Então, aqui eu tenho o gráfico e aqui eu tenho entre quais valores de tempo o ciclo se repete. Então, visualmente, né, de repente se diz, eu já sei como que isso faz, mas e como que matematicamente a gente resolve isso? Então, observando, nós temos que o período P é de 0,75 até 0, que é aqui, né, ó, de 0,75 até 0. Aí depois nós temos, então, aonde ele começa e termina, de 1,5 até 0,75. E a gente pode ainda fazer uma terceira comparação dos períodos de 2,25 a 1,5. Então, como que eu observo esses tempos? Então, aonde ele finaliza, tá? Então, com isso eu concluo que o intervalo, né, de um batimento cardíaco é de 0,75 segundos. Tá? Então, muito interessante esse exercício, porque nos remete lá até a um problema, né, que a disciplina de Química também pode trabalhar, né, a função cosseno aí com vocês, certo, gente? Então, o que nós vimos na aula de hoje, né, dentro da função cosseno? Lembrando que a gente tem essa função cosseno, nós temos o domínio, né, temos a imagem e o período, né? Então, com essa representação gráfica, nós podemos, assim, utilizar para resolver diversas situações, problemas, né? Então, por isso a importância de você estar sempre colocando aí no seu caderno, destacando, e que esse material fique de fácil acesso para toda vez que você precisar resolver uma situação, problema. Tá bom, gente? Então, espero que vocês fiquem bem aí e até a próxima!